Olá, tudo bem? Este é mais um vídeo da série em que nos dedicamos à leitura do romance Ressurreição, de Tolstói. Para quem entrou nesse vídeo aqui de paraquedas, qual que é o nosso objetivo aqui? É ler capítulo a capítulo este romance do Tolstói com o objetivo de extrair o maior número de informações a respeito de escrita para quem deseja escrever o seu próprio romance. Então, hoje nós vamos ler aqui o capítulo 7º da primeira parte. Apenas para retomar o vídeo anterior, nós tivemos ali no vídeo anterior a apresentação dos bastidores do tribunal, onde conhecemos alguns dos funcionários de alto escalão desse tribunal, e agora o julgamento está da Maslova, né, que é essa personagem que será julgada nesse processo, e que conta entre os seus jurados este nobre chamado Nekhlyudov, com quem a Maslova teve um breve encontro na sua juventude, e do qual ela engravidou. Nós teremos então aqui esse julgamento onde ela é a ré e o Nekhlyudov é um dos jurados aí do corpo aí desse tribunal do júri. Bom, então o que acontece? Então vamos lá então. Vamos ler aqui os 4 parágrafos iniciais. Enfim, chegou Matvei Nikitich e o oficial de justiça, homem magro, de pescoço comprido, que andava de lado e tinha um lábio inferior também caído para o lado. Entrou na sala dos jurados. O oficial de justiça era um homem honesto, de formação universitária, mas não conseguia ficar muito tempo no mesmo emprego, porque bebia sem parar. 3 meses antes, uma condessa, madrinha de sua esposa, conseguira aquele cargo para ele e até agora o oficial de justiça continuava no mesmo posto e se alegrava por isso. Então, cavalheiros, todos presentes? Perguntou, ajeitando o pince-nez e olhando através dele. Todos, parece, respondeu o comerciante alto. Muito bem, então o que ocorre aqui? Então, só para lembrar, esse personagem citado aqui logo no começo, esse Matvei Nikitich, é o juiz que estava atrasado e que foi citado no capítulo anterior, né, e que ainda não havia chegado ao trabalho, né? É muito curioso, né? Como sempre o Tolstói faz, né? Observem que isso aqui já é um procedimento dele, né? Mesmo os personagens que ele apresenta brevemente, ele consegue nos transmitir uma característica particular deste personagem. Observe que esse promotor, oficial de justiça, perdão, ele é um homem aqui que parece que tem um problema com a bebida, né? Ele bebe sem parar. E uma condessa, que é a madrinha de sua esposa, conseguir aquele cargo para ele. E até agora o oficial de justiça continuava no mesmo posto e se alegrava por isso. Ou seja, ele está contente por permanecer 3 meses no mesmo emprego, porque ele é um beberrão, né? Só para lembrar, fazer um paralelo com o nosso tempo, naquela época os funcionários públicos não existia essa ideia, essa prática do concurso público, e os cargos públicos normalmente eram destinados a pessoas que tinham posições privilegiadas na sociedade, né? Ou seja, você para ter acesso a um cargo público, ou você era de uma ascendência nobre, ou você teria algum apadrinhado, ou alguém que pudesse te indicar para aquele cargo, como foi o caso desse oficial de justiça, né? Vocês veem aqui que a madrinha de sua esposa, que é uma condessa, que arrumou aquele trabalho para ele, certo? Então, o que acontece? Na sala dos jurados, o oficial de justiça, então, ele chega na sala dos jurados, onde estão todas aquelas pessoas ali que foram intimadas a comparecer naquele julgamento, porque elas vão fazer parte do tribunal do júri,
né, do corpo de jurados, e aí o oficial de justiça ele chama cada um pelo nome, né, para verificar se estão todos presentes, e existem aí duas pessoas ausentes daquela lista que ele tem em mãos, né? Então é algo muito natural, né? Se você intima um número aí de pessoas para comparecer no dia do julgamento e duas pessoas aqui faltaram, né? Agora vamos ler então os dois últimos parágrafos dessa página, que aqui na minha edição da COSAC na IF está na página 39, certo? E o primeiro parágrafo da página 40, ok? Então vamos lá então. Todos se puseram em movimento, né? Todas as pessoas que estavam ali na sala dos jurados, ou seja, todos os jurados, né? Todos se puseram em movimento e, dando passagem na porta uns para os outros, saíram para o corredor, e do corredor foram para a sala de julgamento. A sala de julgamento era um cômodo grande e comprido. Uma de suas extremidades estava ocupada por um tablado, a que se chegava subindo 3 degraus. No centro do tablado havia uma mesa coberta por um pano de lã verde, com uma franja verde mais escura. Atrás da mesa havia 3 cadeiras de braços com espaldares muito altos, de carvalho entalhado, e por trás das cadeiras pendia, numa moldura dourada, um retrato reluzente de um general de pé, com uniforme e com decorações, com um pé mais à frente e o sabre em punho. No canto direito pendia um caixilho, onde havia uma imagem de Cristo com uma coroa de espinhos. Ali ficava também o leitoril. E logo ao lado direito ficava a escrivaninha do promotor. Do lado esquerdo, em frente à escrivaninha e mais ao fundo, ficava a mesinha do secretário. Mais perto da plateia havia um gradil de carvalho torneado, e atrás dele ficava o banco dos réus, ainda desocupado. No tablado à direita ficavam as cadeiras para os jurados, também de espaldar alto e dispostas em 2 fileiras, e embaixo as mesas dos advogados. Tudo isso na parte da frente da sala, que era dividida ao meio por um gradil. A parte de trás era toda ocupada por bancos que, erguendo-se em filas uns atrás dos outros, chegavam até a parede do fundo. Na parte de trás da sala, nos primeiros bancos, sentavam-se 4 mulheres com aspectos de operárias ou criadas de quarto, e 2 homens, também trabalhadores, obviamente abalados com a imponência da decoração da sala e, por isso, sussurravam timidamente entre si. Bom, muito bem. Aqui, então, o que a gente vai tratar aqui? Da descrição, né? Você sabe que em todo romance existem descrições de pessoas, descrições de lugares, né? E sempre existe uma ideia de que, eu pelo menos já vi isso algumas vezes, de que você não pode, ou o autor ele não pode parar o fluxo da história para descrever um local ou uma pessoa. Mas como vocês viram aqui por esse exemplo do Tolstói, essa ideia não se sustenta, né? Se for necessário, o escritor ele deve fazer uma pausa na sua narrativa para descrever um local ou um personagem, exatamente como o Tolstói fez aqui. E ele faz uma pausa, né? Então esses jurados eles são chamados a entrar na sala, e no momento em que eles vão entrar na sala, o Tolstói descreve essa sala do tribunal, né? Então essa ideia de que você não pode parar a narrativa, eu já vi isso algumas vezes, por isso eu estou ressaltando isso aqui. Essa ideia é completamente falha, né? Isso não existe, né? Uma outra maneira de você descrever um local é você descrever, apresentar esse local sob o olhar de um determinado personagem, né? Então, a diferença é que ao descrevermos um local sob a perspectiva de um personagem, nós vamos apresentar
ao leitor não apenas o local, mas a maneira como este personagem enxerga aquele local, e poderemos então desta maneira também apresentar não apenas o local, mas também certos aspectos da personalidade deste personagem, através do qual estamos conhecendo esse local, né? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque nós, ao observar, a conhecermos descrevermos um local sob a perspectiva do olhar de um personagem, nós conheceremos preferências desse personagem com relação àquele local que está sendo apresentado, conheceremos os seus gostos, a sua forma de julgar aquele local aonde ele está entrando, né? Aonde ele está chegando, ou onde ele se encontra, né? Então, o ganho aí é muito maior. Por quê? Você, numa só descrição, você apresenta não apenas o local, mas você apresenta também o personagem, o íntimo desse personagem, as suas preferências e os seus, porventura, preconceitos, críticas, elogios, né? Uma maneira como, por exemplo, ele pode às vezes se maravilhar com o aspecto do local onde ele se encontra, como é o que acontece aqui, porque o Tolstói, de certa maneira, ele faz isso aqui, porque veja bem aqui essa última linha, né, que nós acabamos de ler aqui. Na parte de trás da sala, nos primeiros bancos, sentavam-se 4 mulheres com aspectos de operárias ou criadas de quarto, e 2 homens, também trabalhadores, obviamente abalados com a imponência da decoração da sala, e por isso sussurravam timidamente entre si. Veja bem, aqui ele não está entrando dentro desses personagens que são apresentados aqui brevemente e que não vão fazer parte aqui da narrativa, né? São personagens absolutamente secundários, né? Mas ele consegue mostrar o impacto deste ambiente aos olhos de pessoas humildes, né? Porque eles são aqui trabalhadores, né? Criadas de quarto, né? Então são pessoas de um extrato mais baixo da sociedade e que se sentem ali impressionadas, né? Ficam impressionadas, né? Como ele diz aqui, né? Abalados, né? Com a imponência da decoração da sala, né? Então ele faz toda uma descrição fria, num primeiro momento ele faz uma descrição fria do local, e ao final ele coloca esses personagens aqui. O objetivo dele justamente é colocar esses personagens aqui para mostrar o impacto que este ambiente causa em pessoas que não estão acostumadas com aquele tipo de ambiente. Compreende? Então ele faz uma descrição fria e depois ele destaca essa reação dessas pessoas humildes à sala onde elas se encontram. Bom, vamos continuar aqui então. Logo após a entrada dos jurados, o oficial de justiça, com seu jeito torto de andar, veio para o meio da sala e, com voz alta, como se quisesse assustar os presentes, gritou: "Os membros da corte!" Todos se levantaram, os juízes entraram e subiram no tablado da sala. O presidente com seus músculos e suas belas suíças. Depois, o juiz de aspecto sombrio e óculos dourados, que agora estava ainda mais sombrio porque, pouco antes do julgamento, encontrara seu cunhado, candidato a um cargo na justiça, que informara a ele que tinha estado com a irmã em sua casa, e ela lhe disse que não haveria almoço. Então, pelo visto, vamos ter de ir a uma cantina, disse o cunhado, rindo. Não vejo graça nenhuma, respondeu o juiz, sombrio, e ficou ainda mais sombrio. Bom, observe aqui que é o seguinte,
narrador ele não perde a oportunidade de entrar no íntimo dos seus personagens. Observe que aqui eles estão entrando na sala para se sentar nas suas cadeiras e o narrador ele aproveita mesmo este momento banal, simples, né? De uma mera movimentação de personagem, eles estão entrando para sentar nas suas cadeiras. Observe que o narrador, mesmo aqui, ele não deixa de entrar nos seus personagens e revelar para nós o que eles estão pensando, né? Porque observe bem aqui, o que o narrador nos diz aqui, né? Depois o juiz de aspecto sombrio e óculos dourados, que agora estava ainda mais sombrio, porque pouco antes do julgamento encontrara seu cunhado, candidato a um cargo na justiça, que informara a ele que tinha estado com a irmã em sua casa e ela disse que não haveria almoço. Então o que acontece? Do parágrafo anterior para cá, qual que foi a diferença? Esse juiz, ele encontrou o cunhado e o cunhado ele certificou, ele confirmou para esse juiz sombrio, né, que de fato a mulher dele não ia preparar o almoço mesmo, né, porque esse juiz sombrio, se vocês se lembram do capítulo anterior, ele já chegou ao serviço com essa preocupação, né? Então, neste momento da entrada, o narrador, mesmo aqui nesse momento breve, o narrador ele entra no personagem e nos revela a preocupação que está passando dentro do personagem naquele momento exato. Compreende? Então, isso é muito importante para quem escreve, para quem deseja escrever um romance. Observe que o narrador ele não perde de vista o íntimo dos personagens, né? Ele não descreve os personagens apenas exteriormente. Mesmo uma simples movimentação, ele faz questão de nos dizer o que se passa dentro daquele personagem. Se o que passa dentro daquele personagem for relevante para a história, claro, né? Ele não vai ficar aí descrevendo o que se passa dentro do personagem, questões que não tem nada a ver com a história, né? Porque, veja bem, vamos refletir sobre uma coisa aqui. Numa simples movimentação, né? Observe, vamos pensar numa coisa aqui, é interessante fazer essa análise aqui. Observe que aqui vamos fazer de conta que eu fosse levantar aqui da minha cadeira e fosse até a cozinha. Nesse deslocamento até a cozinha, eu posso pensar uma série de coisas. Eu posso ter 5, 10, 15, 20 pensamentos. Concorda? Agora, o que acontece? O que é importante para a história aqui no caso? Preocupações que dizem respeito à história, né? Preocupações que se passam no íntimo do personagem, mas que dizem respeito à história. Como o Tolstói aqui ele já tinha no capítulo anterior mencionado essa questão desse juiz sombrio aqui, dessa preocupação dele, né? E por que ele fez isso no capítulo anterior? Para mostrar um pouco do íntimo desses personagens, mostrar como eles chegam no serviço, que tipo de preocupação que eles têm, se porventura essa preocupação influenciará de alguma maneira o trabalho, né? Observemos aqui que existe o presidente, né, que também faz parte aqui do corpo dos altos funcionários, que ele tá doido para ir embora, ele quer que esse julgamento acabe logo, porque ele quer encontrar com a sua amante. Então o Tolstói traz questões externas ao trabalho, mas que podem influenciar na execução do trabalho, né? E como ele traz isso no capítulo anterior, agora o que ele faz aqui nesse momento da entrada desse juiz sombrio para iniciar o julgamento? Ele traz essa questão, esse fato novo com relação a esse problema que esse juiz tem na casa dele,
que é o fato aí da sua esposa realmente não fazer o almoço. O que o torna ainda mais sombrio, justamente na hora em que vai começar esse julgamento. Né? Será que isso aqui vai influenciar de alguma maneira o trabalho desse cara? Né? Então é isso que o Tolstói está ressaltando aqui. Né? Nós não somos pessoas isoladas do mundo, nós não vivemos numa bolha. Né? Questões pessoais, decepções, tudo isso nos influencia, tudo isso exerce um impacto em nós e pode de fato influenciar o nosso comportamento no trabalho. É isso que ele está querendo fazer aqui. Se isso aqui vai ter algum peso no trabalho dele aqui, é o que nós vamos ver. Mas ele está destacando isso, porque isso faz parte o quê? Da complexidade da vida. Né? Uma pessoa não entra numa sala de tribunal e esquece toda a sua vida pessoal. Né? Ele tem uma carga de lembranças, de experiências que vão estar presentes ali no momento em que ele exerce a sua atividade, qualquer atividade que seja. Compreende? Então é isso. Bom, vamos ler agora aqui o último parágrafo dessa página 40, que termina aqui no início da página 41, nessa minha edição. Por último, o terceiro juiz, o tal Matvei Nikitich, que sempre se atrasava, esse juiz era um homem barbado, com olhos grandes, bondosos, puxados para baixo. Esse juiz sofria de um catarro no estômago e, a partir daquela manhã, a conselho do médico, iniciara um regime novo. E esse regime novo o prendera hoje em casa por um tempo ainda maior que o habitual. Naquele momento, quando subiu no tablado, exibia um aspecto concentrado, porque tinha o hábito de tentar adivinhar, por todos os meios possíveis, respostas para as perguntas que fazia a si mesmo. Dessa vez, inventou que, se o número de passos da porta do gabinete até a sua cadeira de juiz fosse divisível por 3, sem deixar resto, o regime novo curaria o seu catarro. E se não fosse divisível, não iria curar. Eram 26 passos, mas ele deu mais um passinho bem curto e chegou à cadeira com exatamente 27 passos. Bom, muito bem, o que ele está... Esse parágrafo assim que pode parecer assim banal, né? Ele aqui apresenta, né, o narrador, esse motivo desse atraso, né? Mas a gente sabe pelo comentário dos colegas, né, de trabalho no capítulo anterior que ele sempre se atrasa. O que o Tolstói nos quer dizer aqui, descrevendo esse íntimo de todos esses funcionários do alto escalão aqui da justiça, né? Ele acaba nos revelando que, a despeito de toda essa pompa que nós observamos nos julgamentos, a forma como eles se vestem, o linguajar, a maneira, né, de se portar, na verdade todas essas pessoas são, todos esses funcionários de alto escalão, esses juízes, né, esses presidentes de tribunal, todas essas pessoas são pessoas comuns, com defeitos, manias, medos, receios, qualidades, né? O que me chama a atenção aqui, né, é que de todos esses personagens aqui do alto escalão, pelo menos até agora, o Tolstói não nos oferece nenhum personagem que nós podemos considerar virtuoso. Todos eles têm uma mania ou um defeito. Veja bem, o presidente é um cara que fica levantando peso na sua sala, tem uma amante, aí tem esse juiz sombrio que parece que a família dele não se dá muito bem com a esposa. Tem esse que chega atrasado aqui, que é
parece que é uma pessoa que se prende a coisas pequenas, né? Tem certas manias estranhas, né? Mas que, no entanto, são comuns a muitas pessoas, né? Por enquanto, nesses funcionários de alto escalão, nós não encontramos ainda nenhum juiz aqui, nenhum promotor, nenhum presidente de tribunal virtuoso, né? Não encontramos ninguém aqui até agora. É um aspecto a considerar, né? Por que o narrador faz isso? Né? É uma pergunta que eu quero deixar aqui. Não tenho resposta para ela. Mas, se nós estamos aqui procurando ler este romance, de observarmos questões de técnica, de escrita, nós temos que nos perguntar isso, né? Por que nenhum funcionário do alto escalão é virtuoso? Nós precisamos nos fazer essa pergunta, né? Será que o narrador tem algum objetivo com isso? Não sei, vamos continuar lendo o livro, certo? Mas, a despeito disso, o que nós podemos observar é que ele tem essa preocupação em humanizar os personagens, né? Esses personagens não são fantoches, né? E nós conhecemos o íntimo de cada um deles, né? Você vê que ele acabou de apresentar esse juiz que chega atrasado, né? Que é esse Matvei Nikitich, e já nos conta uma história muito particular dele, né? Então, ele tem essa preocupação. E observe uma coisa, quando eu digo humanizar os personagens, humanizar significa trazer virtudes, vícios, defeitos, né? Características louváveis, apresentar a forma como esses personagens raciocinam, como eles tomam suas decisões, quais são suas ponderações para realizar suas escolhas. Isso é humanizar o personagem, né? O personagem não é um boneco, né, que nós movemos de um lado para o outro, né? O personagem, ele é uma pessoa, né? Nós temos que humanizar os personagens para que eles se tornem pessoas e para que o leitor observe que esse personagem ele tem traços que o torna humano, correto? Então é isso. Vamos lá então agora, vamos ler aqui o penúltimo parágrafo. Vou ler esse penúltimo parágrafo em duas partes, tá? A figura do presidente e dos juízes, em seus uniformes de golas com bordados de ouro, quando subiram ao tablado, era muito impressionante. Eles mesmos sentiam isso e todos os três, como que embaraçados com sua imponência, de maneira tímida e apressada, de olhos baixos, sentaram-se em suas cadeiras de braços, feitas de madeira entalhada, por trás da mesa coberta com um pano de lã verde, sobre a qual se erguia um instrumento triangular com uma águia, jarras de vidro, como as que se usam para pôr balas sobre os buffets, um tinteiro, penas, um papel limpo e excelente, e lápis de vários tamanhos, recém-apontados com muito esmero. Bom, observe o seguinte, né? O que é interessante aqui, vamos ver a reação desses altos funcionários à pompa, a toda essa formalidade exagerada do tribunal, né? Então veja bem que eles mesmos, né? É muito interessante isso, porque eles mesmos sentiam isso, e todos os três, como que embaraçados com sua imponência, de maneira tímida e apressada, de olhos baixos, sentaram-se em suas cadeiras de braços, feitas de madeira entalhada. Então veja bem, eles mesmos não se sentem à vontade, né? Eles se sentem, parece que um tanto incomodados, né? Porque eles andam rápido, né? De cabeça baixa, né? Procuram sentar logo nos seus lugares, né? E eles mesmos se sentem incomodados com aquela pompa, né? Toda aquela formalidade, né?
É muito interessante isso, né? Normalmente se tem uma ideia, em primeiro lugar, normalmente se tem uma ideia de que essa pompa exagerada ela é importante, né? A pompa já é o exagero, né? Mas assim, essa formalidade exagerada, ela é importante, né? O que não é, né? Esse uso, isso a gente observa muito aqui, né? Em julgamento aí de tribunal, né? Você observa as palavras complexas que as pessoas usam, né? Que os jurados usam, né? Você vê que é um ambiente bem artificial, né? Eu entendo que tenha que existir a formalidade, porque ela é necessária por uma questão assim de respeito, até respeito à matéria que está sendo julgada, né? Porque se a matéria chegou ali para ser julgada, ela é importante, né? Ela é importante e toda a causa é importante. Então, essa formalidade ela é importante em respeito à matéria que está sendo julgada, em respeito ao caso e às pessoas envolvidas, né? Principalmente os réus. Né? Então, a formalidade, ela no serviço público, ela é importante, ela é essencial. Mas o que a gente observa é que, principalmente no judiciário, há um exagero disso, né? E aqui é muito interessante o que normalmente a gente acha, né? Eu já me perguntei isso várias vezes, né? A gente às vezes pensa que as pessoas, os juízes, né? Essas pessoas que representam essa pompa, né? Essa formalidade exagerada, elas se sentem bem naquilo, né? E muitas vezes não, né? E é o que a gente observa aqui nesse trecho do Tolstói, né? Eles se sentem incomodados com esse exagero, né? É isso que chama atenção nessa primeira parte desse parágrafo. Muito interessante o Tolstói, o narrador, né? Conseguir destacar isso, né? Isso é uma questão assim, eu nunca tinha visto isso, né? Eu nunca conversei com ninguém a respeito disso, né? Sei desse ponto de vista por quê? Porque estou lendo um romance e estou conhecendo o íntimo desses personagens tão reais. Compreende? Se eu não tivesse lido esse romance, talvez eu não teria conhecimento deste ponto de vista a respeito dessa questão, né? Isso aí é uma observação para quem acha que os romances são desnecessários e supérfluos. Bom, vamos lá então agora ler a segunda parte, né, desse penúltimo parágrafo e aqui nós vamos terminar o capítulo. Junto com os juízes entrou também o promotor adjunto. Veio tão afobado com uma pasta presa na axila e abanava o outro braço de tal modo, enquanto andava rumo ao seu lugar perto da janela, que mergulhou imediatamente na leitura e no reexame dos documentos, sem perder nenhum instante, a fim de preparar-se para o julgamento. Era apenas a quarta vez que aquele promotor fazia uma acusação. Era muito ambicioso, estava tenazmente resolvido a fazer carreira e por isso julgava necessário conseguir a condenação em todos os processos em que desempenhasse as funções de promotor. Conhecia em linhas gerais a essência do caso de envenenamento e já formulara um plano para o seu discurso, mas ainda precisava obter certos dados e era isso o que ele agora copiava às pressas das páginas do processo. Muito bem, aqui o que há aqui, né? Há um contraste, né, entre essa formalidade do presidente, né, desse juiz sombrio e desse Matvei Nikitich, que é o juiz que chegou atrasado, né, com essa pressa desse promotor, né? Então você tem um contraste aqui
que fica nítido entre essa solenidade dos juízes, né? E esse desespero desse promotor, né? Que entra com a pasta debaixo do braço e o outra mão abanando alguma coisa, né? Como é que é aqui que ele tá? Veio afobado com uma pasta presa na axila e abanava o outro braço de tal modo enquanto andava rumo ao seu lugar perto da janela que mergulhou imediatamente na leitura. Então assim, ele veio assim totalmente estabanado, esse cara. Ele tá desesperado. E ele tá desesperado por quê? Porque ele quer essa condenação a qualquer custo. Porque isso é importante para sua carreira, né? Ou seja, a verdade para ele não importa, não é? O importante aqui é conseguir uma condenação. Por quê? Porque era muito ambicioso, estava tenazmente resolvido a fazer carreira e por isso julgava necessário conseguir a condenação em todos os processos em que desempenhasse as funções de promotor. Então a verdade para esse cara não interessa. Não interessa saber se os réus ali são realmente culpados. O que importa é que eles sejam julgados como culpados. Compreende? Então, tudo bem, é a função dele, mas o que o Tolstói está querendo ressaltar aqui? Em julgamentos, muitas vezes a imparcialidade não existe, né? Por parte do promotor, ela praticamente nunca existe, né? Porque a função dele é justamente a condenação. Ele tem que exercer as suas funções como advogado, tem que exercer as suas funções de defesa do réu, né? Então, a verdade em si, como ela aparece, né? Será que ela aparece sempre num julgamento? Com que frequência se faz realmente essa justiça, né? Eu acho que são essas questões que o narrador aqui começa a levantar. De forma, veja bem, indireta, né? Ele está só mostrando os personagens pra gente, né? Mostrou esses juízes lá nos bastidores, as preocupações que ele tem, né? Esse presidente aqui, né? Que ele quer ir embora o mais rápido possível para encontrar a amante. Aquele sombrio que ele já chega meio mal-humorado para o trabalho por causa dessa discussão com a esposa, né? Esse promotor que ele quer essa condenação a qualquer custo, porque ele precisa fazer carreira, né? Então, como é que a verdade vai sair daí, né? São essas questões que o narrador nos coloca, de maneira indireta, através do comportamento desses personagens. Ele mostra o comportamento desses personagens e no segundo plano, no plano mais elevado, essas questões surgem para o leitor. Surgem para aquele leitor que é um leitor atento. Certo? E este é o nosso vídeo de hoje. Peço a você que, se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Meu nome é Daniel Layer, eu sou escritor e nos encontramos então no próximo vídeo. Até mais, um abraço.